Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos que têm se comprometido com o ministério de louvor e têm pagado um preço para atrair a presença de Deus. Viu, Éder, Lu, todos eles, Stacy, todos vocês, eu queria agradecer vocês. Mantenham-se nesse lugar simples, de busca, de dedicação, de entrega, e grandes coisas o Senhor vai fazer através das suas vidas. Estava aqui ouvindo vocês e juntamente com vocês adorando o nome do Senhor. E Deus trouxe no meu coração a respeito de Saul e Davi. Saul, ele era um cara imponente. Saul, ele era um cara que dos ombros para cima, Saul se destacava. Onde Saul chegava, era visível a presença dele. E além de mais, para botar inveja, ele era bonito. Era alto e era bonito e era forte. Né? Aí então, como vai concorrer com um cara desse? Já pensou Saul pregando hoje aqui, comparado comigo? Se ia falar, tira esse. Aquele outro é um colírio para os meus olhos, né? Quem... Entenda o que eu estou falando, por favor. Mas a Bíblia fala que Davi, ele era uma pessoa simples. Um cara que andava com uma harpa pendurada nele. E quando ele não tinha nada para fazer, Davi adorava. E quando ele tinha coisas para fazer, Davi também adorava. E a palavra fala que mesmo tendo toda essa aparência, Saul não tinha um coração. Saul, ele era um cara que se importava muito com as coisas de fora. E Samuel fala para ele assim, espera eu voltar para você sacrificar. E Saul sofreu uma pressãozinha. E o que Saul fez? Muitas vezes nós somos assim ou não? Quando nós estamos debaixo de pressão, debaixo de situação adversa, o que nós fazemos? Fazemos aquilo que muitas vezes não devemos fazer. E por causa disso, colhemos a consequência. E assim que ele acabou de sacrificar, assim que ele acabou de fazer o sacrifício, tem alguma coisa errada em sacrificar? Eu pergunto, Saul, tem alguma coisa errada de você oferecer um sacrifício a Deus? Claro que não. Mas Saul estava debaixo de quê? De uma orientação de um homem de Deus, de uma palavra. E Saul, ele não se importa com essa palavra e ele faz o quê? Ele vai sacrificar. Assim que ele termina, eu creio que Samuel estava lá no corner esperando ver o que Saul iria fazer. Assim que ele termina, Samuel chega e fala assim, o que você fez, cara? Alguém já abordou você com dessa maneira, falando assim, o que você fez? Né? A gente está com o Gabriel, com um penteado novo. Eu falei, o que você fez? Para alguns isso é necessário, é a única opção que tem, mas você ainda não, filho. Vai aproveitando os teus anos de juventude, a fase boa, né? Joga de um lado, joga do outro, dá balanço, tira onda, porque vão chegar dias... Mas Davi não. Davi, ele era um cara que talvez, ele era tão simples que quando Samuel foi ungir o novo rei na casa de Jessé, deixaram Samuel aonde? Davi, desculpe, lá entre as malhadas. Quando Samuel chega para ungir o rei, aí vê os filhos de Jessé. O primeiro dele, o primogênito, como? Alto, bonito, né? E Samuel fala, encontrei o rei. Aí Deus falou para Samuel, não te mete naquilo que você não sabe. Não é esse.
Não é esse, não. Passaram-se todos os filhos. Aí Samuel está com a botija de azeite na mão, sem mais ninguém para ungir. Pensa no mico. Aí Samuel, o profeta entende que ele depende de quem? Deus, você me enviou para cá com uma botija e eu estou com uma palavra no meu coração para ungir alguém. Os filhos todos acabaram, o que eu faço? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer diretamente para Deus. Deus, eu estou com isso na mão e uma palavra no meu coração, o que eu faço? Aí Deus falou para ele assim, eu não vejo como você vê, Samuel. Você vê a aparência, mas eu vejo lá dentro de cada um. Tem um sim. Aí ele pergunta para Jessé, tem mais alguém aí? Tem um que está lá atrás das malhadas. Está longe. Não incomoda ele não, deixa ele. Aí vem a palavra de Deus sobre a vida de Samuel. Chama ele e ninguém mais se assenta na mesa até que ele chegue. Porque agora ele vai ser honrado. Porque agora ele vai ser levantado. Estava escondido, ficou escondido, agora eu vou levantar ele. Uma pessoa simples, sem muita aparência, mas que tinha um coração pronto e apto para ser um instrumento nas mãos de Deus. Se tornou um general, com a força do Senhor, se tornou um rei, um homem segundo o coração de Deus. E dessa linhagem, dessa raiz, veio o nosso Senhor. Que o nosso coração também venha dessa linhagem. Que a nossa raiz também venha dessa linhagem nessa manhã. Que nós voltamos a entender que Deus é que faz todas as coisas. Você não precisa correr atrás de nada. Se você está no lugar onde Deus te colocou, fica lá com a tua harpinha. Ding-delim, 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 ding-delim. Fica aí. Tem reunião na casa do pai para ungir um rei. Você acha que Davi não sabia disso? Você acha que a notícia não chegou até Davi? Não sei. Mas talvez essa notícia chegou até ele. Tem reunião na casa de Jessé para ungir um novo rei. Um dos filhos de Jessé é rei. Né? E Davi se moveu, Davi correu atrás da bênção. Olha eu aqui também. Ele fez isso? Não fez. Não fez. E aí é onde começa todo o processo de Deus na nossa vida. Quando nós entendemos que é Ele que nos empurra. Tudo aquilo que Deus, que Ele te move para fazer, normalmente você vai assim, Deus, eu não... Está desconfortável, Deus, não dá para enviar o outro, que aquele ali é melhor. Né? É ou não é? Aí Jessé envia Davi para levar queijo para os irmãos. Um desconhecido para fazer, que tinha uma situação para resolver, foi lá entregar queijo. O que acontece? Através daí Deus levanta uma pessoa que derrotou a afronta de Israel. A pessoa que estava afrontando o exército de Israel. São coisas improváveis. Davi jamais imaginava isso. Então Deus quer usar você. Deus quer usar a sua simplicidade. Mas entenda que você é um vaso de barro. A excelência está dentro desse vaso. Não se sinta menor. Não se sinta menosprezado. Você é um filho de Deus. Basta o Senhor olhar para você e falar assim, me agradei de você. That's it. That's it. É o que nós precisamos. Amém? Vocês recebem isso? Você seja um Davi nessa geração. Seja alguém simples. Seja alguém que ama o Senhor com todo o teu coração. Seja alguém que aquilo que você tenha para dar para Deus seja o teu coração. E é isso que Deus precisa. O resto, God is in charge. Não se preocupa, Ele vai fazer o resto. Ele vai fazer o resto com você. Amém? Semana passada nós falamos sobre a questão do entusiasmo. O pastor Márcio trouxe essa mensagem. E como é importante nós termos o nosso entusiasmo restabelecido nas nossas vidas. Porque uma pessoa desanimada é triste ou não é? E eu quero dizer que tem muita coisa que acontece diariamente que quer te desanimar, que quer te tirar do centro da vontade de Deus. Quer te colocar para baixo, quer te paralisar. Tem muita coisa que acontece. Né? E o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que Deus cuida de nós.
Temos falado esse ano todo sobre colheita, colheita, colheita. Você acha que Deus ele não tem algo preparado para você? Você acha que Deus não tem algo para derramar sobre a tua vida? Isso é uma palavra profética. Isso é uma palavra que se nós semearmos, a Bíblia diz assim, não se engane, tudo aquilo que o homem semear ou plantar, o que é que você está plantando? Você está plantando no terreno do Espírito? Amém? Então, é uma questão de tempo, você vai colher no Espírito também, na vida eterna. Se você está tendo uma má colheita, se você está tendo um mau resultado, glória a Deus, porque dá tempo para mudar esse resultado. Arranque essa má semente e comece a plantar a boa semente do reino. Né? É uma lei, a semente irá determinar a qualidade da tua colheita. Esse princípio é uma lei. E a lei funciona para você, funciona na China, funciona no Japão, em qualquer parte do mundo, lei é lei. Se você quebra uma lei, você vai ser punido por causa dessa lei, vai ter consequências. Princípio de reino não é diferente. Se você observa a lei, você recebe o benefício da lei. Se você quebra a lei, você sofre a consequência de quebrar a lei. Amém? Enquanto que a terra, o nosso coração, determina a qualidade da colheita. Eu posso ter uma boa semente, e é a melhor semente que nós temos, a semente do reino de Deus. Mas se a terra, o meu coração, não for preparado para receber essa semente, sabe o que ela vai produzir? Nada, ela morre. Se você pegar uma boa semente e lançar nesse terreno aqui, nesse lugar, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Né? Então, o meu coração e o teu coração determinam o tipo de colheita que nós vamos ter. Se você está tendo uma boa colheita, glória a Deus, a terra é boa. Se você está tendo uma colheita que ainda você fala assim, não é tão agradável, trabalhe a terra. A terra é boa porque ela é trabalhada. Por que o agricultor prepara a terra antes de plantar? Porque ele sabe que a terra precisa o quê? Precisa ser trabalhada. Isso é natural, isso é lógico. Não é diferente com os princípios do reino de Deus. Amém? Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Se você quiser dar um glória a Deus, aleluia, é de graça, é free, isso pega. Então, restaurar o entusiasmo é algo necessário nessa caminhada. É ou não é? Você está entusiasmado hoje ou você está com sono? Seja sincero. Fala assim, estou querendo ficar entusiasmado, mas o sono não está deixando. Bota a mão na cabeça e fala, sai sono, agora é hora de acordar. A palavra entusiasmo deriva do grego, entusiasmos, que na etimologia grega quer dizer possuído pela essência de Deus. Dentro, theos, Deus, ousia, essência. Então, isso significa o quê? Possuído pela essência. Fala isso, possuído pela essência de Deus. Significa intenso sentimento de exaltação do espírito produzido pela admiração apaixonada de alguém ou de algo, que se manifesta de modo de falar ou de agir. Exaltação do espírito sob inspiração divina. Estar possuído por Deus. Por que precisamos restaurar o entusiasmo? Porque um coração sem entusiasmo, sem estar possuído pela essência de Deus, é tomado por um conformismo, apatia espiritual, desânimo, não quer fazer nada. Você fala, irmão, vamos para a igreja? Igreja, né? Aquele povo, vou falar mal dos outros, né? Esse pastor, tudo é igual. Eu não sei quem é quem, que fala, eu misturo, chamo o Márcio chama o Marciano chama o Márcio. Esses dias um irmão me procurou, me agradecendo que o remetente foi ele. Eu falei, não, você errou o endereço, filho. É o outro. É o sósia. Eu falei, são tudo igual. Eu falei, é verdade, é isso mesmo. Mas se você prestar bem atenção, você vai encontrar alguma coisa diferente. Vai.
Né? Então, o entusiasmo vai determinar quão longe nós vamos chegar na nossa vida. Uma pessoa entusiasmada, ela não paralisa nos obstáculos. Ela tem a essência de Deus dentro dela. E ela pergunta: Deus, diante desse obstáculo, o que eu vou fazer? Né? Diga para esse monte, transfere-te para o outro lado. Mas uma pessoa que não tem entusiasmo, o que ela faz? Ela olha para o monte e fala assim: é melhor eu me transferir para o outro lado, é trabalho demais. Mudar monte de lugar, é trabalho demais. Fica aí, monte, eu vou para o outro lado. Não vou mexer com você, não. Isso é muito grande. Eu vou dar a volta para o outro lado. Né? E alguém que não tem entusiasmo, normalmente volta às práticas antigas. Isso é perigoso demais. O coração, ele fica frio, ele não consegue mais resistir às adversidades, e o que ele volta a fazer? As práticas antigas. João 21:3 fala assim: vou pescar. Quem estava falando isso? Pedro. Disse Simão Pedro, e eles disseram: quem não tem nada para fazer, faz o quê? Qualquer coisa está bom. O que você está fazendo aqui na América? Não sei. Você precisa de um propósito, filho. Você precisa de uma visão. Você precisa saber o que está fazendo aqui. Senão você é levado de um lado para o outro com vento de doutrina e você fica frustrado. Você tem que saber para que Deus te chamou. Isso traz norte, isso traz orientação. Isso faz você diferente no meio dessa geração. Amém? Nós vamos com você, os outros discípulos falaram. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Será que é obra do acaso isso que está acontecendo? Talvez você está falando assim: cara, eu estou me esforçando tanto, tenho trabalhado tanto nessa nação, né? Tenho trabalhado tanto que tenho esquecido até do meu nome. Né? Eles me chamam, até o meu nome não existe mais. Ele fala: você aí, vem para cá. Né? E não estou colhendo, não estou conseguindo colher, não estou conseguindo respirar. Deus quer mudar essa história no nome de Jesus. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Mas é necessário reconhecer que não adianta voltar às práticas antigas. As práticas antigas não resolvem a situação momentânea. Nós precisamos, Jesus é que tem a resposta. Nesse caso, os discípulos que foram chamados um dia para serem pescadores de homens. Olha o propósito que estava sobre a vida deles. Você tem noção do teu propósito? Você tem noção do teu chamado? Você tem noção disso? Você tem convicção disso? Com 20 anos eu estava falando para cima e para baixo o que Deus iria fazer na minha vida. Para a glória do Senhor, isso não tem presunção nenhuma não, viu? Encontrei a irmã Nilka, queria casar comigo. Falei: vamos orar. Vamos orar. Depois que você for batizada com o Espírito Santo, a gente conversa sobre isso. Está achando que é pouca coisa? Mas eu falei para ela, olha só, deixa eu ver. Porque casamento não é juntar duas pessoas. Casamento é uma junção de propósitos. Falei: filha, Deus tem chamado para a minha vida. Limitado que eu sou, isso eu sei, mas tem. Porque um dia isso queimou no meu coração. Você quer isso para você também? Ela não entendia muito. Para quem não tem muita coisa para fazer, né? Vamos na aba do profeta, vai que esse negócio dá certo. Né? E a gente está aí até hoje, glória a Deus. Tem dado certo. Às vezes dá. Ontem a gente teve assim, conversa, aquela conversa de marido e mulher, sabe como é? Vem, senta aqui, vamos conversar. Rapaz, a conversa tão espiritual, tão boa. Normalmente, quando os processos são bem feitos, termina bem. Em todos os sentidos. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Eles tinham chamado, tinham propósito, mas ao passarem pelas dúvidas e pelas lutas, resolveram retornar às práticas antigas. Quero fazer uma pergunta para mim e para você. As lutas têm nos afastado de Deus ou têm nos aproximado dele? Como é que as lutas têm agido na nossa vida?
elas têm afastado você de Deus. Isso é perigoso. Isso é um caminho de abismo. Ou as lutas têm aproximado você de Deus. Todos nós passamos por lutas. Isso é inerente do ser humano. Você está vivo? Fala amém. Você vai passar por lutas. E eu não estou profetizando nada na tua vida, não. A Bíblia já diz isso. Nós vamos passar por lutas. Porém, sou eu quem determino se vou passar pelas lutas ao lado de Deus ou se vou passar pelas lutas afastado de Deus. A pessoa que mais recebeu revelação, tem o apóstolo Paulo, que foi um grande homem de Deus, mas João, para mim, ele é um cara fantástico. Aí se fala assim, será que isso é obra do acaso? Onde é que João sentava? Pode falar. Onde é que João sentava? E onde ele encostava a cabeça dele? Uma pessoa que tinha intimidade com Jesus. E na hora de revelar segredos, normalmente um amigo revela segredos para quem? Um outro amigo. Aí Deus quer revelar as cartas que o pastor Márcio pregou no domingo passado. Quer trazer exortação e o Revelation. O livro da revelação. Para quem Deus entregou? João. Porque alguém que, no momento de maior perseguição, João foi levado para a ilha de Patmos. E lá viu coisas que não é nem muito bom falar muitas vezes. Né? Porque a gente não compreende. Passando por luta aqui na terra, passando por adversidade, perseguição, a palavra fala, João, Jesus fala assim, João, sobe para cá. Né? E aí onde nós temos a proximidade com o Senhor. Eu quero falar sobre uma pessoa muito importante. É a pessoa mais importante da terra. Por 3 anos e meio, Jesus ele fez o ministério dele. Por 33 anos, Jesus ele foi o foco do Pai. O Pai apresentou Jesus, enviou Jesus. E por esse espaço, Jesus ele começou a estabelecer a igreja e os discípulos. Mas Jesus morreu e ao 3º dia ressuscitou. Né? Mas antes dele ir assunto aos céus, ele apresentou uma outra pessoa. Quem foi? O Espírito Santo. E hoje nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. O Filho de Deus está à direita de Deus Pai, assentado e já foi coroado. Ele é Rei de Reis e Senhor dos Senhores. E está esperando a volta para resgatar o amigo dele, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele é mais importante do que qualquer autoridade da terra. O Espírito Santo é quem gera a igreja hoje. E é sobre essa pessoa que nós vamos falar. Sem o Espírito Santo não há igreja. Sem o Espírito Santo de Deus não pode acontecer a igreja. Tanto é que depois que os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo no Pentecostes, é que você vai ver a primeira vez a palavra igreja escrita lá no livro de Atos. Antes disso, não havia. Por quê? Nós vamos entender hoje o porquê, a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Você tem um texto base aí, eu vou ler, Atos 2:17, fala assim, nos últimos dias, diz quem? Diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos ou sonharão. Por favor, leia esse versículo. Amém. É isso que Deus quer fazer. No contexto daquilo que a gente estava falando, domingo passado, nós tratamos sobre 2 discípulos, né, que são conhecidos. Aqueles 2 discípulos que se encaminharam a Emaús depois da morte de Jesus. Você tem uma leitura extensa, eu vou falar essa leitura para você, eu vou parafrasear ela para você, depois em casa você leia com detalhes, você examine como os bereanos a palavra do Senhor.
Amém? A Bíblia fala que Jesus, ele morreu. E passaram-se 3 dias. E esses 2 discípulos, eles saíram de Jerusalém. Existia uma promessa sobre os discípulos que Jesus liberou sobre eles. Qual que era a promessa dos discípulos? Que Jesus liberou sobre eles? Ficai, aonde? Em Jerusalém, até que, fala, até que. Não dá para sair antes, é até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então isso aconteceu na sexta-feira. No domingo, eles resolveram ir para Emaús, caminhando, né? 11 quilômetros de Jerusalém até a cidade. E eles estavam conversando sobre a morte de Jesus. Porque, para muitos, Jesus, ele era o Messias. O contexto daquela situação era o Império Romano. Eles viviam uma perseguição ferrenha, gente. Para você confessar o nome de Jesus, você tinha que estar apto para morrer pelo nome de Jesus. Porque você não sabia se você ia amanhecer com a boca cheia de formiga no outro dia. Você entende essa expressão ou não? Andar com Jesus era andar na contramão de tudo. Jesus, ele era uma pessoa que ninguém gostava dele. Quando você confessava que você era discípulo de Jesus, você começava a andar do lado de Jesus, por onde você andava, as pessoas olhavam para você e falavam assim: rapaz, mais um que não sabe o que está fazendo. Então, quando as pessoas se convertiam, existia um alto preço para andar com Jesus. Isso iria determinar a vida deles. Existia uma perseguição muito grande naquele contexto todo. E Jesus, ele era o foco de toda aquela diversidade que acontecia. E esses discípulos entregaram a vida para Jesus, esperando ser ele o Redentor de Israel, aquela pessoa que iria resgatá-los daquela opressão. E eles colocaram toda a esperança nele. Eles estavam esperando que Jesus iria fazer algo para eles. Eles estavam esperando talvez um governo humano. E frustrados, desanimados, eles vão para o caminho de Emaús falando assim: acabou o nosso sonho. Jesus morreu. A pessoa que nós esperávamos que iria fazer algo por nós, ele não está mais aqui. Imagina você perder alguém que você gosta muito, que você colocou tanta confiança sobre aquela pessoa. É difícil demais. E a Bíblia fala que Jesus encontra eles no caminho de Emaús. Como é que pode acontecer um encontro, né? Como que você acha que aconteceu isso? Jesus foi ao encontro deles. E ele faz uma pergunta, ele fala assim: o que é que vocês estão conversando? Aí os 2 discípulos ficaram chateados. Falaram: você tem cara de judeu, se veste igual judeu, e você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Desatualizado. Né? Não foi isso que aconteceu? Fala: cara, você veste igual judeu, você fala igual judeu, você é um judeu e você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? E ele fala: o quê? Fala que eu quero saber. Aí, se tem alguém mais assim, sanguíneo, a resposta normalmente nesse momento, ela é, né? Jesus fala para mim que eu quero saber o que está acontecendo. Olha para mim. Jesus me manda aqui nessa manhã para falar para você o seguinte: fala para ele o que é que está acontecendo na tua vida. Ele quer ouvir. Você está frustrado? Você perdeu a esperança? O que é que está acontecendo com você? Aí, Jesus dá uma exortação a eles, aí começa o tratamento. Ele fala assim: homens tardios para entender. Se passaram 3 dias, eu fiquei ausente 3 dias. E vocês já perderam a promessa, vocês já abandonaram a promessa, e vocês estão indo fazer o quê em Emaús? Começando pelos profetas, começando por Moisés, ele discorre toda a palavra. Aí quando vai chegando em Emaús, né, 11 quilômetros caminhando, dá mais ou menos umas 4, 5 horas de caminhada. Caminhando, né?
naquela passada do gado e tal. Agora, se você for fazer exercício, é outra história. Agora, caminhando, para não chegar, é mais ou menos isso. Eu acho que 4 horas dá para falar muita coisa, não dá não? Aí quando estavam chegando em Emaús, Jesus ameaçou em passar direto. E os discípulos falam assim, não, fica conosco. Fica conosco. Eles entraram, foram cear, aí Jesus pega o pão para partir com eles. E aí onde os olhos foram abertos. E eles reconheceram que ele era quem? Jesus. Queridos, nós precisamos entender que Jesus, ele tem um corpo glorificado. Os discípulos andavam com Jesus. Por que eles não conheceram Jesus? Mas na comunhão, no momento que ele parte o pão, no momento que ele faz isso com eles, os olhos foram abertos. E eles reconheceram que ele era Jesus. Por que eles reconheceram que ele era Jesus? Pela aparência física? Será que esses discípulos já não tinham partido o pão com ele antes? Na minha concepção, eu acho que eles falaram assim, ele já fez isso. É ele. Eu já parti o pão com ele. Ele já abriu meus olhos lá atrás. E ele está abrindo de novo porque ele está fazendo mais uma vez. E a palavra fala que Jesus, ele desapareceu. Aí eles estavam querendo pegar Jesus no ar. Aí eles começam a falar aquela conversa que é a conversa da alma, aquela que interessa. Quando Jesus restaura uma vida, quando Jesus transforma uma vida, começa aquelas conversas que são interessantes e que tem que acontecer. Eles falam assim, mas o nosso coração não estava queimando quando ele discorria a palavra de Deus? Era o mesmo sentimento que eu tinha quando ele ensinava lá em Jerusalém. Isso voltou a queimar de novo. Isso está aqui de novo. Vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para a promessa. E depois disso eles fizeram o quê? Voltaram para a promessa de novo, voltaram para Jerusalém. Porque a palavra de Deus é, não saia de Jerusalém. A Jerusalém hoje é a igreja, não saia da igreja. Não saia do convívio, não saia do relacionamento, não saia deste lugar. Por mais difícil que seja a obediência, o maior preço que você tenha que pagar para obedecer, a desobediência, o preço da desobediência é muito maior. Então é melhor pagar o preço da obediência e às vezes tolerar o irmão que fala assim, meu Deus, só o sangue de Cristo na cruz, do Calvário, de Nazaré, para tolerar. Santo, ajuda. Né? É ou não é? Porque fala, às vezes dá vontade de falar, é melhor ir para Emaús, Jesus. Mas não, é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor Jesus que está sendo transformada e o Senhor está tocando em cada um de nós. Nós somos diferentes, sim, nós somos totalmente extravagantes, sim, cada um do seu jeito. Mas quando Jesus toca na tua vida, você passa a ter um amor que ele é maior que isso tudo. Você passa a amar incondicionalmente. Você não vê a atitude da pessoa. Você vê alguém que está no processo de transformação. Um dia isso vai chegar lá. Né? Então é isso que nós precisamos entender. Não desista de ninguém. Não desista do seu irmão. Não desista daquilo que Deus tem chamado você para fazer. Jerusalém é o lugar aonde você deve ficar, até que do alto, um dia, os nossos olhos virão ele voltar. Né? E esse dia vai ser um dia glorioso. Porém, essa promessa começa com muitos discípulos. Quando a promessa se cumpre, ela se cumpre para alguns só. Por quê? Porque muitos saíram de Jerusalém, porque muitos saíram do lugar onde deveriam estar para ser abençoados. Então clame para que Deus restaure. Envia o Espírito Santo de Deus para resgatar essas pessoas e trazê-las de volta. Né? Porque uma pessoa que está desanimada, normalmente não faz muita diferença se fica aqui ou acolá. Mas uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que tem a essência de Deus, entende que para onde nós iremos, se só o Senhor, só Ele que tem palavras de vida eterna.
Isso faz toda a diferença. Uma palavra pode determinar o futuro da sua vida. Uma palavra pode fazer um divisor de água na sua vida. Sim ou não? Você vê na Bíblia quantos homens de Deus que por causa de uma palavra enviada da parte do Senhor, a vida deles foi transformada. Moisés, Gideão, Daniel, e vai, todos eles. Sansão, Baraque, Jefté, Jesus foi profetizado. E você também é profetizado da parte do Senhor. Né? Então nós precisamos entender isso. Lembrando da promessa que Jesus disse. Atos 1:4 fala assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Leia, por favor, Atos 1:5. Isso está parecendo o Pentecostes. Vai lá, 1, 2, 3, go! Existem 2 batismos aqui, fala, 2 batismos. O primeiro é o batismo de arrependimento, que está lá na porta do reino. Se crê, o que credencia é o crer e arrepender. Fé e arrependimento. Isso traz o batismo, que é o batismo do quê? Das águas, que é o batismo do arrependimento. A partir desse momento, todos aqueles que recebem a Cristo, recebem quem? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo passa a morar em você. Você passa a ser a habitação de Deus, do Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro batismo. E muitas vezes a maioria da igreja para nesse primeiro batismo, onde existe só o batismo das águas. Porém, existe o segundo batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Eu batizarei vocês com o Espírito Santo e com fogo. Esse segundo batismo é o enchimento, é o transbordar de Deus nas nossas vidas. É quando a essência de Deus, ela começa a ser impulsionada para fora de você. Não existe igreja sem o Espírito Santo. O primeiro batismo, você tem o Espírito Santo. O segundo batismo, o Espírito Santo tem você. É totalmente diferente. Isso muda totalmente a história. É a mesma coisa que eu pegar essa água. Esse é o primeiro batismo. O Espírito Santo está onde? Eu carrego o Espírito Santo dentro de mim. O segundo batismo é o batismo que quando você é imerso, é quando você entra na dependência do Espírito Santo de Deus. E a partir daí, você passa a ser levado pelo Espírito Santo de Deus por onde Ele determinar a sua vida. Isso é um processo de entrega e é um processo de obediência constante. Por que nós temos problemas? Por que nós temos adversidades? Por que nós paralisamos? Por que nós queremos desistir? Porque o batismo do arrependimento muitas vezes não vai ser suficiente para te manter de pé diante das adversidades. Você precisa ser cheio de Deus. Você precisa ter a essência de Deus. Você precisa estar entusiasmado em Deus e renovar suas forças no Senhor, porque alguém assim profetiza contra as circunstâncias. Amém? O cumprimento da promessa. Jesus, ele fez a promessa, agora ele cumpre ela. Atos 2:1 fala assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora, a capacitação sobre esses discípulos vinha de quem? Sobre eles veio a capacitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo dava a cada um deles, na proporção que eles precisavam, a administrar de acordo com a palavra de Deus e a obra que eles iriam fazer. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer derramar do Espírito, porém nós precisamos entender que é necessário depender do Espírito.
Eu dependo do Espírito, você depende do Espírito. No contexto original do grego, existe a palavra cheio, ela é uma mesma palavra que vai determinar duas situações. A primeira delas, você tem aí, a primeira palavra é plimpleme. Escreva aí plimpleme, por favor. Atos 9:17 fala assim: então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Dá a entender que antes não estava. Por que antes do envio do apóstolo Paulo, acontecem essas coisas? Por que antes do envio dos discípulos, Jesus ele é enfático, falando assim: fiquem em Jerusalém, para vocês serem cheios do Espírito Santo. É uma experiência repentina e momentânea. É para cumprir um determinado propósito. Essa primeira unção, ela é boa, mas ela depende de algo exterior para acontecer algo na sua vida. Isso não está dentro de você. Isso é o louvor flui. Ah, que bênção. Quando o louvor flui, eu fico contente. Mas você está precisando de uma influência exterior para mover algo em você. Essa é a primeira unção. Ela é boa? Ela vai manifestar dons. Ela vai manifestar muita coisa. Mas na tua luta, essa unção, essa capacitação, ela não te mantém de pé. Porque você vai depender das circunstâncias exteriores para que algo bom aconteça na tua vida. Aí se depende de final de semana em final de semana. Tem que haver um evento cada final de semana para que aconteça um plim-plame, para que aconteça algo novo da parte do Senhor. Aí nós viciamos a igreja em eventos. Tem que acontecer alguma coisa. Se não tiver eventos, não acontecer algo novo, eu não gostei, vou para outro lugar. Queridos, isso está errado. A gente está dando entorpecente para a igreja. Eu estou aqui para falar para mim e para você, que você tem uma porta aberta que se chama Espírito Santo de Deus. Ele mora em você, Ele quer te sustentar, Ele quer te alimentar e Ele quer derramar sobre você o Espírito Santo de Deus. Aí você não precisa andar aqui ou acolá buscando a bênção de Deus. Por onde você andar, a bênção ela vai te acompanhar. Se você vai para cá, a bênção te acompanha. Se você vai para lá, a bênção vai vir sobre você. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, aquele que abençoa, está em você. Você não depende de uma circunstância de fora para algo acontecer em você. É ao contrário, o que está em você muda a circunstância que está do lado de fora. É isso que a igreja de Atos fazia. Ninguém parava essa igreja, ninguém paralisava essa igreja. Por quê? Porque o Espírito estava em profusão dentro deles. Eles eram açoitados e eles se alegravam. Por quê? Porque eles achavam que serem perseguidos por causa do nome do Senhor era bom. Isso era galardão para eles, era mais uma pedrinha lá na coroa. Então era a alegria deles. E batia nele e eles falavam assim: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. O que faz uma pessoa agir dessa maneira? A profusão do Espírito Santo, a determinação do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Se nós quisermos fazer uma obra mais ou menos, o primeiro batismo está bom. Mas se nós quisermos fazer uma obra relevante, nós precisamos, como igreja, nos encher do Espírito Santo de Deus. A segunda é pleiros. Lucas 4:1 fala assim: Jesus cheio do Espírito Santo. Como é que Jesus foi para o deserto? Ele já estava cheio. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu o quê? A glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. É diferente ou não é? A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela consegue receber céus abertos. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela chega num ambiente onde está
está difícil, onde tem situações acontecendo, e essa pessoa, ela começa a se mover no Espírito e começa a mover os céus daquele lugar. É alguém que nada paralisa uma pessoa como essa. É alguém que tem a capacidade de determinar. O louvor não flui, mas eu começo a orar, eu começo a profetizar, eu começo a dizer, Deus toca neles. Espírito Santo de Deus, eu profetizo, enche eles. Dá uma palavra de revelação na vida deles. Dá uma palavra que enche os nossos corações. É alguém que se move no Espírito, é alguém que não fica paralisado, não fica olhando o que vai acontecer. Isso determina o ambiente que nós estamos. E eu sei que nesse processo há vários dons, há variedade, o Espírito Santo não é um só. Eu não estou falando do dom de línguas, não é isso que eu estou falando. Porque tem gente que fala que a manifestação do Espírito é a evidência de línguas. Não é só. É também, mas não é só. Eu estava numa reunião essa semana. Era 1h da manhã já. Aquela reunião que ninguém quer ir embora, sabe como é? Um ameaça e volta. Né? Aí o irmão sai de costa para ninguém falar mal dele. Vou sair de costa, vai, né? Ninguém quer sair. Algo que... Aí tinha alguém falando em línguas lá, sendo usado pelo Senhor para profetizar. E eu estava do lado do irmão, que ele estava com as mãos, passando as mãos assim no meu ombro. Eu dizia assim, oh Deus, abençoa esse servo. Eu botei a mão assim. Falei, para só quando quiser. A mesma unção que estava sobre aquela pessoa, estava sobre esse que estava me acariciando. É porque o Espírito estava no ambiente. Porque a presença de Deus estava naquele lugar. E nós precisamos ter maturidade para entender isso. Para não classificar um com... Não, esse é chapa quente. Esse outro aqui fala misericórdia. Deus queima ele. A igreja precisa crescer. Nós precisamos nos tornar maduros. Cada um vai ser usado devido ao dom, devido ao chamado que Deus tem derramado sobre tua vida. Um vai abraçar, e esse abraço é a presença de Deus que vai ser enviada sobre a pessoa. Outro vai rir e fala assim, rapaz, né? Então é isso que nós precisamos entender. Mas nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Um carro consegue andar com o tanque vazio? Mas crente consegue. Batendo, vai bater biela. Vai bater biela. Mas consegue, se arrastando. Não, queridos. Tem uma promessa linda do Senhor, que Deus enviou para a igreja, que é o derramado do Espírito Santo. E eu creio que Ele vai te tocar nessa manhã. Quais são as diferenças? O texto que aparece a palavra plimpleme, dá a ideia de ser enchido de fora para dentro. O que combina com as palavras que caiu e derramou, que foi o que aconteceu no Pentecostes. Já a palavra pleiros dá a entender um enchimento de dentro para fora. É alguém que já foi cheio, é alguém que foi cheio do Espírito Santo e se mantém cheio, porque entende. A primeira é um derramar, a segunda é um transbordar do Espírito Santo de Deus. A primeira nos dá poder, a segunda nos dá a vida de Deus. A primeira nos dá capacidade para testemunhar e falar dos dons de Deus, manifestar os dons de Deus. A segunda nos dá poder para manifestar o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, sabe o que é o fruto do Espírito? Características de Jesus. Amor, alegria, paz, benignidade, paciência, fidelidade, domínio próprio. Tudo isso estava em quem? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ungiu Jesus. Com o Espírito Santo ungiu Jesus, com poder e autoridade. E ele andou por toda parte, fazendo bem, porque Deus estava com ele. É o Espírito Santo de Deus que manifesta os seus dons sobre a sua vida. Mas você precisa ser cheio desse Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus para manifestar isso. Quando nós não somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós manifestamos esquisitices. Sim, eu estou falando porque eu também faço isso.
Fala, Deus, isso é esquisitice, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso coloca teu nome down. Aí que tem que fazer o quê? Tem que entender que eu preciso voltar a abastecer o meu tanque. Glória a Deus que esse refill é free. Vai tomar umas 2, 3 horas do teu dia, não vou te enganar não. Tem tempo para isso? Dá não, né? Toma água. É você que vai determinar que nível de relacionamento que você quer ter com o Espírito Santo de Deus. O Espírito foi derramado sem medida. É você que apresenta a tua caneca para Jesus, para o Espírito. Fala assim, esse é o meu receptáculo. Enche, enche, enche. Tem caneca grande, tem vasilha grande e tem vasilha, que é aquela vasilha do chá da tarde, sabe? Característica de quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos aplicar para a gente encerrar a palavra. Atos 2, 42 fala assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos... Primeira coisa que nós precisamos entender, prática da palavra, escreva aí. Pratique a palavra de Deus e ela te sustentará. Se quer ver alguém que está de pé diante do Senhor, é alguém que pratica a palavra de Deus. O reino, ele é estabelecido por leis. E a palavra de Deus são as leis que nós precisamos observar. Mateus 7, 24, 25 fala assim, portanto, quem ouve estas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerçados na rocha. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus hoje aqui. Glória a Deus por isso. Você está num país onde você é livre para ouvir a palavra de Deus. Em alguns lugares não é assim, não. Né? Tem lugares que as pessoas ficam horas na fila, porque tem lá, no lugar reservado, fechado, um salmo para ler. Aí as pessoas ficam horas e horas na fila para ler uns salmos. Então, a prática da palavra, sem praticar a palavra, nós não iremos conseguir nada. O que aciona o dispositivo que move o reino de Deus nas nossas vidas é a obediência à palavra de Deus. Né? O Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar o quê? A palavra. É Ele que ensina e Ele que faz lembrar. João 14, 26 fala assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a você todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Qual que é o papel do Espírito Santo? Te lembrar. Mas se você não sabe, ele vai te lembrar do quê? Ele vai lembrar da novela. E o Face. Se você falar, Espírito Santo, eu vi no Face, não funciona. Espírito Santo, aquele programa, a série, tem tanta série na televisão, né? A série tem embriagado você. A série né, de tal. Aí pega 20 capítulos de série. Estão te roubando. É bom? Claro, querido. Até eu que sou bobo, às vezes eu vejo 5 minutos. Depois não me interessa. Falei para a Nina, vamos ver o filme hoje? Ontem à noite, né? Ela olhou para mim e falou assim, vamos se você tem coragem. Falei, se o filme é bom, normalmente eu fico ligado. Se não me interessa, que a maioria deles não me interessa, eu vou meditar. Então, queridos, para o Espírito Santo trazer e lembrar a palavra de Deus, você tem que conhecer a palavra.
Você tem que ler a palavra de Deus. A palavra é maravilhosa. Se relacionar com a palavra é bom demais. A minha leitura era jornal, página esportiva. Sabe o que é isso? Você pega o jornal, vira ele ao contrário e vai no esporte. Essa era a minha leitura, a minha pobre leitura. E orava para um dia aparecer naquelas fotos. Né? Mas quando eu me converti, em 6 meses eu li a Bíblia toda. E é bom demais. Ler a Bíblia é bom demais. Se você conseguir ter a água que está aqui na minha boca, ter o gostinho dela, tudo bem. Você não cria a sua. Discorrer a Escritura. Ela fala de você, ela fala para você. É a carta de amor de Deus para você. Se você está sendo mal amado na vida, leia a Bíblia. Você vai entender alguém apaixonado por você. A palavra de Deus. É isso que nós precisamos, é isso que o Espírito Santo quer nos ensinar. Ele vai te lembrar daquilo que o Pai prometeu para você. As promessas, aquilo que é direito teu. Atos 17, 11 fala assim: os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim. Qual era o relacionamento que eles tinham com a palavra? Diário. Diário. Todos os dias. O que move isso no coração de uma pessoa? Espírito Santo de Deus. Ter fome da palavra, somente Ele pode colocar isso nos nossos corações. Eu sei que todos nós vivemos uma correria desenfreada. Mas se relacionar com a palavra é uma necessidade que nós temos. Amém? Comece a ler a palavra de Deus. Andando com algumas pessoas, você percebe que muitas vezes a igreja, a nossa leitura é uma leitura pobre. Nós não temos, muitas vezes, a disciplina de uma leitura diária. Não estou generalizando. Mas nós precisamos criar isso. Se nós não tivermos uma disciplina de leitura, os nossos filhos vão ter? Não vão ter. O problema é que isso não afeta só a nossa geração, isso afeta a próxima geração. Aí nasce uma geração fraca, sem conhecer a Deus, e não quer andar com Deus. Aí você fala, por que esse menino está agindo assim? Queridos, porque você não ensinou a palavra de Deus, você não colocou a boca cheia d'água nele. Se ele tiver com os seus olhos brilhando quando você pegar a palavra, isso vai dar gosto neles. Eles aprendem pelo modelo, não é por aquilo que a gente fala, não. Pega um diário, escreva. Voltamos à prática da palavra. O enchimento do Espírito Santo começa aonde a prática da palavra de Deus. Se não há compromisso com a palavra de Deus, você acha que Deus tem compromisso com esse povo? Não tem. Né? Mas você fala, pastor, mas fala com convicção. Você está falando sobre entusiasmo do Espírito Santo. Fala, pastor, a partir de hoje, eu vou mudar isso. Vou me comprometer a ter uma leitura diária. Jesus, o Espírito Santo e os anjos, todos vocês viram. Eu estou isento disso. 2, manter a comunhão com Deus e os irmãos. Lucas 24, 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Verso 31. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Quando restauramos a nossa comunhão com Deus, temos paz entre os nossos
teremos paz entre os nossos relacionamentos. A maior dificuldade que nós temos nos nossos relacionamentos é porque muitas vezes isso é transferido com Deus. Quando você está bem com Deus, querido, normalmente você vai dar um high-five para a pessoa. Você vai ter a capacidade de, se ela te ferir de um lado, você falar, pode bater do outro lado, mas devagarzinho, já bateu de um lado. Alguém cheio do Espírito Santo tem essa capacidade. Mas somente cheio do Espírito Santo. Normalmente, não é assim. Por quê? Porque relacionar é a base da igreja. A tua vida está calcada em cima de relacionamentos. E Deus quer restaurar isso, amém? 33. Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Se tem algum relacionamento de você que está fora de Jerusalém, volta lá. Trata isso. Para quê? Para que nós venhamos ser uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja onde tem as adversidades, tem sim, mas se trata como gente grande, amando um ao outro. Se você for para um tratamento, vai para restaurar aquele negócio lá. Sai de lá você restaurado e a outra pessoa restaurada. Fala, valeu a pena. Conquistar, edificar, trabalhar os relacionamentos fortes. Se nós tivermos esse entendimento, diabo nenhum para isso. Não para. Porque as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra um coração que fala, estou indo para perdoar. Quem para um homem desse? Estou indo para perdoar. Estou indo para perdoar. Estou indo para perdoar. Mas se ele te ofender, eu estou indo para perdoar. Eu estou indo para resgatar o vínculo da paz. Porque eu quero ter céus abertos sobre minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não vou abrir a torneirinha para que a unção vá embora da minha vida. Relacionamentos que não são tratados é abrir a torneirinha onde a unção vai embora. Quem tem problema não resolvido com o irmão, tem uma dívida com Deus. Se você tem algo que precisa ser tratado, no tempo de Deus, se precisar, nos busque. Pastor Márcio, que é melhor para fazer essas coisas. Ele é bem melhor que eu. Nos busque. Restaure o seu relacionamento, isso depende da tua vida. Não vive sendo torturado pelas situações, porque alguém que está nessa situação é torturado. A mente, ela não para de te acusar. Restaura, traga paz, a paz shalom que excede todo o entendimento. 3, perseverar em oração. Atos 1:4 fala assim, eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Atos 12:6 fala assim, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja o quê? Por favor, repita isso 3 vezes. Mas a igreja orava. Mas a igreja orava. Mas a igreja orava. A igreja não ficava no Facebook. Senão Pedro estava até hoje lá naquela prisão. Se Pedro dependesse da oração nossa hoje, ele ia... A igreja, sabe o que a igreja fazia quando tinha dificuldades? Orava. Essa igreja simples, elas tinham Deus somente. Graças a Deus que tinha isso. Na dificuldade eles oravam. Na alegria eles oravam. Isso era um estilo de vida. Você vê ministérios que são expoentes hoje, Betel. Vai lá para Betel, uma casa de oração de 30 anos, dia e noite, 30 anos de oração. Vai para Saddleback, uma vida com propósito. Depois da Bíblia é o livro mais vendido. 38 anos com uma sala de oração 24 horas. Você vai para Lagoinha, no Brasil. Eu ouvi de um parente dele, que a esposa fala todo dia para ele, se você for um anjo, quando chegar lá no céu, eu vou te pegar. Que a esposa fala para o pastor Márcio. Fala, você não é gente não, homem. Você não é normal. Várias vezes nas férias, 5 horas da manhã, pegavam ele escondido num quarto com uma toalha na boca, orando, clamando pela igreja. Aí você vê o ministério e fala assim, obra do acaso. Não é. Isso é intencional. Isso é alguém que entendeu o que significa o poder que tem isso daqui.
Se nós quisermos manter essa igreja com 100 e algumas pessoas, fazendo o que nós estamos fazendo, vai manter. Vai manter. Agora, se nós quisermos fazer uma obra maior, desse jeito, vai ter que acrescentar muita coisa. Ou nós entendemos isso, ou nós vamos ficar limitados. Poli, vem cá rapidinho. A Poli me deu um testemunho, essa semana, quinta-feira, teve lá em casa, que eu queria compartilhar com vocês. Oi. A paz. Então, eu compartilhei, né, com os pastores. Eu trabalho na casa de um casal, deve ter mais ou menos uns 2 anos. E no início do ano eu comecei a perceber que eles estavam tentando ter um filho. E, pelos indícios, eu vi que eles estavam recorrendo à medicina, a tratamento, eu vi que eles não estavam conseguindo. E então já comecei, falei, Senhor, dá um filho para eles, né? Abençoa eles com um filho. E um certo dia eu cheguei e ela me mandou uma mensagem falando que eu não precisava arrumar um quarto lá, porque eles estavam adotando um bebê, e esse bebê chegaria no final de abril. E eu entrei no quarto, o quarto estava lotado de coisa de bebê. Eu falei, glória a Deus, né? O Senhor vai dar o bebê para eles. Só que esse bebê chegaria em final de abril, e deu abril, maio, junho, e o bebê não chegou. E eu falei, Senhor, cadê? Eu logo percebi, né? Deu alguma coisa errada, não deu certo. Então, eu entrava dentro daquele quartinho, meu coração sangrava. Eu falei, Senhor, e tudo prontinho, as roupinhas, tudo, esperando o bebê, era um boy. E aquilo cortava meu coração. Eu falava, Senhor, dá um filho para eles, Senhor, dá um filho. O bercinho, eu colocava a mão no bercinho, Senhor, dá um filho para eles, abençoa eles com um filho. E o bebê não chegava. Quando foi nessa quarta-feira, eu cheguei na casa. Eu trabalho lá já tem quase 2 anos e eu a vi no máximo 3 vezes. Eu trabalho lá há quase 2 anos. E ela estava em casa. Ela e o esposo. Eles estavam no telefone falando com alguém, não sei quem. E o meu inglês é muito fluente. Eu só falo português fluente, por enquanto. E eu não entendia nada que eles estavam falando, mas eu vi que pelo tom da voz deles, eles estavam bem desanimados. Eu não conseguia entender, mas eles estavam bem desanimados. E naquela hora ali, eu só escutava assim, boy, father, não sei o que e tal, mas nada, eu não conseguia compreender. E ali o Senhor começou a ministrar meu coração, e eu comecei a tremer por dentro. E o Senhor falou comigo assim, fala com eles que eu vou dar um filho para eles. Fala para eles. Eu falei, Senhor, eu não posso fazer isso. Eu sou sua faxineira. Como é que eu vou falar isso para eles? Fala. E eu comecei a tremer, irmãos. Eu comecei a tremer. E aquilo foi ficando muito intenso dentro do meu coração. Eu não conseguia fazer mais nada. Eu falei, tá bom, Senhor. Eu falo, mas eu preciso de um sinal. Se é isso mesmo, se é o Senhor mesmo. Igual Gideão, né? Falei, Senhor. Assim, se ela vier, então, e me entregar um copo, colocar um copo aqui, então eu sei que é do Senhor. Eu vou falar. Não sei como, mas eu vou falar. Aí, um pouquinho, vem a mulher com um copo. Coloca o copo lá. Eu falei, pronto, vou ter que falar. Aí eu fui, me afastei, peguei o celular, meu bom amigo celular, Google Tradutor, e coloquei, e comecei a escrever. Falei, Senhor, então tá, então coloca aqui, o que eu devo falar para eles? Que eu não, assim, o que eu vou falar? Aí eu comecei a digitar, coloquei assim, desculpa me intrometer nisso, e eu não sei qual é a crença de vocês, mas o meu Deus, eu tenho orado por vocês, e o meu Deus diz que Ele vai dar um filho para vocês. E eu entreguei para ela o celular, ela leu, na hora que ela leu, ela colocou a mão no peito e a lágrima desceu. Aí ela começou a chorar. Aí o marido dela olhou, pegou o celular, leu, ele me abraçou assim que eu podia escutar o barulho das minhas costelas. Sabe? Assim, me apertou, me abraçou e só falava assim, thank you. E aí nisso aí estava todo mundo chorando.
Aí eles saíram, aí ela tentou escrever alguma coisa, mas não falou assim, olha, eu vou sair e eu vou text you, ok? Ok, eu falei, ok. Aí ela foi e mandou para mim uma mensagem falando assim, olha, a gente está tentando adotar, mas o processo é muito difícil, muito complicado. Ou seja, a gente está sem esperança, a gente não tem, mas a gente está muito cansado. Aí eu falei com ela, ó, Deus fala que em breve você vai estar com seus filhos no braço. Ok? Na quinta-feira, eu estava trabalhando e para a glória do nome do Senhor, ela me mandou uma foto com uma bebezinha linda nos braços. O Senhor deu para ela a filha, né? E ela tá lá com a filhinha dela nos braços, né? E na hora que eles saíram, eu fui para dentro do quarto do bebê, falei, Senhor, a sua palavra foi entregue, Senhor. Honra, Senhor. Cumpra a tua palavra na vida deles, ó Deus. Que eles vejam que o Senhor é Deus, né? Que o Senhor faz. Falei, olha, o Senhor, a palavra diz que o Senhor faz da estéril mãe de filhos. Para o Senhor não tem nada impossível. Eles acham que esse processo é impossível, mas para o Senhor não é. Senhor, faça, Senhor. Faça. Para a honra e glória do nome do Senhor. Eles estão lá, com a bebezinha linda, linda, nos braços. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está precisando que a Poli vá para sua casa? Alguém cheio do Espírito Santo é isso. Né? Que vale? Que situação? Porque você profetizar contra uma adversidade? Quem gerou esse filho, eu não tenho sombra de dúvidas. Foi a Poli. Ela é mãe de 3 filhos agora. Esse é o poder da oração. Não é outra coisa, gente. É se relacionar com Deus. Porque quando você se relaciona com Deus, você fala. Mas quem se relaciona com Deus tem a capacidade de ouvi-lo e de obedecer, mesmo que isso seja constrangedor demais. Mas você não consegue segurar dentro de você uma palavra de Deus. Não consegue. Quatro, temer a Deus. Atos 4,36 fala assim, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Outra situação, Atos 5,1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e o colocou aos pés dos apóstolos. 3. Então Pedro perguntou a Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? O que estava acontecendo aqui? 2 pessoas fizeram a mesma coisa. Uma fez de todo o coração. A outra reteve uma parte. E o que Pedro teve, a revelação que Pedro, ninguém falou nada para Pedro não. Qual que era a diferença de alguém que entrega 5 e alguém que entrega 10? Né? Para quem está recebendo, glória a Deus. Mas só que essa igreja não era assim. O temor nessa igreja era diferente. Havia reverência. Havia reverência. Reverência com Deus e reverência com quem exerce autoridade. E aqui, quando eles apresentam a oferta, Pedro fala assim, por que você mentiu? A quem? O único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão, sabe qual é? A mentira ou não receber o Espírito Santo.
esse não tem perdão. Por isso que Jesus, ao chegar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vocês estão debaixo de uma maldição. Porque vocês rejeitaram o Espírito Santo. Vocês não obedeceram o Espírito Santo. Se nós quisermos viver a igreja de Atos Apóstolos, nós precisamos trazer o temor de Deus para dentro da casa de Deus mais uma vez. E entender que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. A exortação que essa palavra traz é por causa da palavra, não é porque eu estou querendo trazer sobre a igreja, não. Mas nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. A igreja, nós precisamos despertar. Se nós quisermos viver dias onde nós profetizamos, nós ensinamos e nós nos alinhamos a vivermos a igreja de Atos Apóstolos. Onde tem discipulado, onde tem tudo isso. Mas nós não precisamos deixar essas coisas fazer vistas grossas para isso. Porque foi dessa maneira que a igreja começou. Se nós quisermos voltar ao modelo da igreja, é para lá que nós precisamos ir. Sem tirar e nem botar, sem negociar. Não dá para negociar, isso é absoluto. Você quer isso? Faz as contas. Pega um lápis e uma caneta e faz as contas. Tem preço. Tem preço. Mas a hora que você falar, eu quero. Então é isso que nós estamos trabalhando. Estamos prestes a voltar para o GES. Se Deus permitir, agora no segundo semestre nós vamos voltar para o GES. Vamos. E eu sei que Deus vai fazer algo maravilhoso conosco. Eu sei. Eu sei que Deus está fazendo algo maravilhoso conosco. Nós estamos com o nosso pastor 30 dias. Ele foi para um lugar onde ele foi orar, buscar em Deus aquilo que está no coração de Deus. Essa semente, ela vai produzir frutos. Meus olhos não veem, não interessa. O agricultor, quando ele lança a semente, ele não vê mais ela, não. Mas ele cria uma expectativa tão grande que aquela semente vai dar um fruto tão bom. Somente conseguirei amar a Deus corretamente quando eu aprender a temê-lo também corretamente. O temor, ele vem antes que o amor. Um filho que não respeita seu pai, o amor dele diminui ou desaparece diante da atitude dele. O temor, ele vem antes que o amor. Precisamos temer a Deus. Com o temor de Deus, nós aprendemos a amá-lo corretamente. Aí sim, quando você fala, eu te amo, Jesus, eu te amo. Ele fala, eis aí o meu filho amado, tenho tido prazer sobre a vida de vocês. Último, queria chamar o Ministério de Louvor para cá, por favor. E como consequência disso tudo, como consequência de quem observa a palavra, como consequência de quem tem comunhão, como consequência de quem ora, como consequência de quem tem o temor de Deus nos seus corações, 5 fala o quê? Manifestavam sinais e maravilhas. A Bíblia diz que os sinais e as maravilhas irão acompanhar aqueles que creem. Atos 3:6 fala assim, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Atos 5:12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam a reunir-se no pórtico animado de Salomão. Conclusão. Atos 2:17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os filhos de vocês, o meu filho, eles irão profetizar.
Os nossos jovens, eles irão ter visões. Eles vão ver o reino de Deus se cumprir na vida deles. Eles vão ver. Os velhos, aqueles que talvez já passam anos aqui. Velhos no sentido de tempo, viu? Cronológico. E talvez você parou de sonhar. Você parou de sonhar com o discipulado. Você parou em sonhar em viver a igreja de Atos Apóstolos. Você se frustrou com você e com outras pessoas. Talvez você parou de sonhar. Deus quer trazer essa chama no teu coração de volta. Deus quer fazer você voltar a sonhar com a igreja dele. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Você quer ver o papel do Espírito Santo na vida de Jesus? O Espírito Santo gerou Jesus. O Espírito Santo desceu sobre ele no batismo de Jesus. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O Espírito Santo encheu Jesus com poder e autoridade. O Espírito Santo ressuscitou Jesus da morte. A morte não pôde contê-lo. E depois que Jesus ressuscitou, ele envia o Espírito que estava sobre ele para quem? Para quem? Para mim e para você. Porque a obra dele se cumpriu. O Espírito Santo estava sobre Jesus para cumprir a obra dele. Os 3 anos. Jesus cumpriu a obra dele. E Jesus enviou o Espírito Santo para quem? Para a igreja cumprir a obra que nós temos. Por isso que eu falo que sem o Espírito Santo nós não conseguiremos cumprir essa obra. O Espírito Santo te gerou. O Espírito Santo, ele estava lá no teu batismo. O Espírito Santo te ungiu para você testemunhar. O Espírito Santo é quem te ensina a palavra de Deus. É Ele quem te revela a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele está à direita de Deus e intercede pela igreja. Nós falamos de oração, mas nós não sabemos orar como convém. É Ele que traz toda a adequação nas nossas orações. É Ele que intercede por nós diante do Pai. Ele é o nosso intercessor. E o Espírito Santo é o penhor que na volta de Cristo Ele vai resgatar. Porém nós temos uma obra para fazer aqui. Eu e você, nós temos uma obra para fazer aqui. Você já recebeu o primeiro batismo, que é o batismo do arrependimento. Glória a Deus. Mas eu quero falar de um segundo batismo, que é o batismo do enchimento daquilo que Deus já colocou na tua vida. Que é o transbordar de Deus para onde você for. É aquela que traz a vida de Deus e que te faz alguém capaz de multiplicar a vida de Deus por onde você anda. Eu preciso. Ninguém está isento disso. E eu creio que o Senhor vai derramar do Espírito dele neste lugar. Há 4 semanas atrás, Deus plantou essa palavra no meu coração. E há 4 semanas atrás, o Ministério de Intercessão. E é dessa pessoa que nós estamos falando. Ele quer fazer isso com você. Ele quer te entregar tesouros. Ele quer entregar particularidade do coração do Pai a você. Ele quer ter um relacionamento mais profundo com você. Ele deseja que você entregue a sua vida a Ele. E fala: Espírito Santo, me conduza. Espírito Santo, me direcione. Espírito Santo, mude a minha vida. Se você deseja ter uma experiência, com isso o Espírito Santo pode batizar em línguas. Com isso o Espírito Santo pode dar dons de cura. Com isso o Espírito Santo é o Espírito Santo. É Ele quem está com a batuta na mão. Se você deseja receber uma oração
E se você deseja receber algo da parte do Senhor e ser enchido por essa pessoa que se chama Espírito Santo de Deus. E olha, sinceramente falando, eu sou a primeira pessoa que me coloco aqui, porque eu preciso ser cheio constante do Espírito Santo de Deus. Senão eu vou acabar fazendo aquilo que o meu coração quer fazer. Se você crê e o Espírito Santo quer te tocar, eu queria te convidar, vem à frente. Nós vamos estar orando com imposição de mãos e vamos profetizar sobre a tua vida a unção do Espírito Santo de Deus.